Chegamos à nossa lição de número 13. É a última lição do trimestre, a última lição do ano de 2024. Glória a Deus pela sua vida. Você que esteve aqui acompanhando essas 12 lições e agora estará acompanhando a lição de número 13, a última lição do trimestre. E eu já te convido a estar participando do próximo trimestre aqui de 2025, que teremos lições maravilhosas e edificantes para a nossa vida. A lição de número 13 traz por título As promessas de Deus são infalíveis. E o nosso texto áudio está lá em Números, capítulo 23 e verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus não mente. A palavra de Deus é sempre verdadeira. Essa declaração aqui, Deus não é homem para que minta. Ela faz referência à santidade de Deus, ela faz referência ao caráter de Deus. Enquanto os homens são falíveis, que foi o que nós falamos durante o decorrer dessa lição, Deus não. Deus é absolutamente confiável. Deus é constante, sua palavra é sempre correta, sua palavra é sempre verdadeira. Lá em João capítulo 17, verso 17, aquela oração que Jesus fez, ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso significa que Deus não muda, o caráter de Deus é constante. Deus não é filho do homem para se arrepender. Ele deixa claro que Deus não muda, Deus não tem capricho, Deus não tem ideia, Deus não tem erro. Em Deus não tem erro. Então, a imutabilidade de Deus reflete a perfeição de Deus. Deus permanece constante, independente das circunstâncias. E mais, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lá em Malaquias 3:6 diz assim, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não serão destruídos. Deus cumpre todas as suas promessas. Ali o versículo diz assim, acaso ele fala e deixa de agir? Essa pergunta aqui, deixa claro que Deus cumpre tudo que ele promete. Deus cumpre tudo que está na palavra dele. Deus nunca quebra suas promessas, porque Deus é fiel. Mesmo quando a gente enfrenta circunstância difícil, mesmo quando nós passamos por dificuldades, nós podemos confiar que as promessas de Deus são verdadeiras e ele cumpre tudo ao seu tempo, na sua maneira. Lá em Isaías 55:11 está escrito assim, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Glória a Deus. A respeito desse assunto que nós vamos tratar nessa lição. E a nossa verdade prática. As promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e a sua palavra sempre cumprem um propósito. Em toda a Bíblia, Deus faz promessa para os seus filhos, Deus faz promessa para aqueles que amam a Deus, que se entregam a Deus, e ao longo da história a gente vai ver que o compromisso de Deus é em cumprir essas promessas. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, as pessoas frequentemente vão quebrar suas promessas, as pessoas vão falhar, mas Deus é diferente. As promessas de Deus são infalíveis, porque o caráter de Deus é perfeito. Então, diferente de nós, seres humanos, Deus é santo. Então, suas palavras são sempre verdadeiras. Nunca teve uma promessa de Deus que fosse grande demais para ele. Deus nunca prometeu algo que ele realmente não pudesse cumprir. Então, a Bíblia, ela é fonte de verdade. É uma fonte de absoluta confiança. A gente pode descansar nas promessas de Deus. A gente pode realmente confiar na palavra do Senhor. Porque não falha. Não existe falha em Deus. Lá em Hebreus 6:18 está escrito assim, é impossível que Deus minta. E em 2 Coríntios 1:20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio deles, o amém é pronunciado para nós, para a glória de Deus. Então as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus não mente e suas palavras são verdadeiras. Glória a Deus. Deus é fiel. Ele cumpre tudo o que promete. Deus é a nossa esperança e as promessas de Deus são a nossa segurança. Mesmo quando a gente passa por crise, por dificuldade, Deus sempre vai ser fiel às suas promessas. E a leitura bíblica em classe é o Salmo 102, do verso 25 ao 27, e 2 Pedro, capítulo 3, dos versos 8 ao 13. E vamos fazer essa leitura aqui, Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão,
mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupas os mudarás e ficarão mudados, mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Glória a Deus. A leitura de 2 Pedro, capítulo 3. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Não vou fazer esse comentário agora, porque nós vamos tratar dele durante a lição. Mas estamos diante de uma promessa gloriosa de novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Glória a Deus. Vamos para a introdução da nossa lição. Vamos fazer essa leitura aqui. A Bíblia apresenta atributos exclusivos de Deus. Sua onipotência, onipresença, onisciência e, que enfatizaremos nessa lição, sua imutabilidade. Por isso, ele não falha em suas santas promessas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Deus é onipotente, Deus tem todo o poder inclusive para cumprir todas as suas promessas. Não há nada que seja difícil demais para Deus. As promessas de Deus são tão poderosas quanto Deus. O cumprimento das promessas que Deus faz está ligada no caráter de Deus. Lá em Isaías 55:11 está escrito assim, ó: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pela qual a enviei. E ainda mais, ó, Jeremias 32:27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há algo impossível para mim? Deus é onipotente, Deus é onipresente, Ele está presente para agir em nosso favor, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Lá no Salmo 139, o salmista declara que não tem lugar que nós possamos estar fora da presença de Deus. Em todos os lugares onde nós estivermos, Deus estará ali. Na aula passada, eu fiz a leitura do Salmo 139, se você ainda não assistiu, volta lá, assiste, que está lá disponível. Então, a onipresença de Deus significa que não existe situação que a gente se encontra, que Deus não vai ver, que Deus não vai contemplar, que Deus não vai saber. Não existe dificuldade que nós passemos, que Deus não esteja ativo, trabalhando para fazer com que as suas promessas se cumpram na nossa vida. Lá em Hebreus 13:5, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Então nós podemos confiar que o Senhor está presente na nossa vida em todos os momentos. E Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele tem um plano perfeito, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece o nosso passado, Deus conhece o nosso presente, Deus conhece o nosso futuro. Deus nunca foi pego de surpresa, Deus não é pego desprevenido, Ele sabe exatamente o que é certo e o que é correto para nós, Ele sabe o que é melhor para nós e Ele vai cumprir as suas promessas na nossa vida no tempo certo. Isaías 46:11, ó. Desde o início faço conhecido o fim, e desde os tempos remotos o que ainda virá, e digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. E assim vamos dar início aqui ao nosso primeiro tópico da lição. Deus é infalível. Nós temos 3 subtópicos aqui. A infalibilidade de Deus é o primeiro subtópico aqui. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplifica pelo seu governo sobre a sua criação. Contudo, o salmista faz o contraste entre Deus e a sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará, mas
o Criador não muda, ele permanece para sempre. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. E é por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, suas palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível e imutável. Glória a Deus. Então é isso. Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é infalível, Deus é uma rocha firme onde a gente pode confiar. A criação é passageira, mas Deus é constante. Deus permanece o mesmo para sempre. Deus é infalível, Deus é eterno, Deus é fiel. Glória a Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor se transforma, porque as coisas vão se transformando, né? No passar do tempo, no decorrer dos nossos dias. Às vezes a gente está numa situação hoje, amanhã nós estamos em outra totalmente diferente, de repente o que a gente programa para hoje não acontece e a gente se vê de outra forma, com coisas diferentes acontecendo, mas o caráter de Deus permanece o mesmo. Lá em Malaquias 3:6, Deus declara, ó, eu, o Senhor, não mudo. Então essa constância de Deus é um motivo para nossa segurança, para nós colocar toda a nossa confiança, a nossa segurança em Deus. A fidelidade de Deus, ela é a garantia de que Ele começou algo na nossa vida e Ele vai até o fim. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele começou na nossa vida. Deus não vai deixar nada incompleto, nem na minha e nem na tua vida. Glória a Deus. Vamos para o nosso segundo subponto aqui, ó. Uma promessa infalível. Em 2 Pedro 3, vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito de sua suposta demora ao retorno do Senhor Jesus. Ele explica que o tempo de Deus é diferente dos nossos, pois Ele é o Criador e nós somos criatura. O motivo de Deus ainda não retornar para nos buscar, nada tem a ver com alguma falha em sua promessa, mas por sua longanimidade e bondade, pois não deseja que o ser humano se perca. Ele é paciente, mas haverá um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá muitos e transformará todas as coisas. A promessa de sua vinda é infalível. Então veja bem, se você crê que Jesus vai voltar, ele vai voltar, e se você não crê, ele vai voltar. Então precisamos estar prontos, precisamos estar preparados, porque a volta do Senhor é uma promessa que vai se cumprir. Ela é infalível, ela vai se cumprir. E naquela época existiam pessoas que zombavam, né, da volta do Senhor Jesus. Se naquela época já tinha gente que zombava e não acreditava, imagina nos nossos dias, né? Eu diria que até muitos crentes são descrentes com relação a isso. E zombam também. E talvez por essa descrença que muitas pessoas, muitos pregadores, né? Pouco se fala a respeito disso, pouco é pregado a respeito da volta do Senhor Jesus, justamente por isso, porque não tem aquela grande aceitação e a grande maioria das pessoas começam a zombar. Mas a promessa de retorno do Senhor Jesus é certa, mesmo que pareça que demora. Por isso nós, que cremos na volta do Senhor, precisamos nos preparar, estarmos preparados todos os dias da nossa vida. Muitos crentes ainda vivem uma vida como se a vinda de Jesus fosse demorar muito, tivesse muito distante, mas a Bíblia nos convida para viver uma vida de vigilância, esperando a volta do Senhor, esperando com fé e prontidão. Então nós precisamos estar pronto em todo momento, até porque Deus não está limitado no nosso tempo humano, né? Essa aparente demora, a Bíblia diz que é pela longanimidade, pela paciência de Deus, mas Deus nunca se atrasa. Ele chega exatamente na hora certa, Deus age de acordo com o seu tempo. Deus é perfeito e o tempo de Deus é perfeito. Lá em Eclesiastes 3:1 diz assim, ó, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então o tempo da espera não pode diminuir a nossa certeza na promessa. Muito pelo contrário, ele precisa aumentar a nossa expectativa de que o Senhor está para vir a qualquer momento. Lá em Mateus 24:44, está escrito assim, ó, por isso estejam também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. A verdade é que Deus, ele deseja salvar o máximo de pessoas possível nesse mundo. Deus não está apático para as transgressões, né, que ocorrem no mundo.
mas ele tem paciência. Ele precisa dar tempo para que todas as pessoas, ou o máximo de pessoas, cheguem ao arrependimento. Lá em Romanos 2,4, está escrito assim, ó, a paciência de Deus nos leva ao arrependimento. Então, essa demora, essa aparente demora, né, na volta de Cristo, é um sinal de que a graça de Deus, ela está se estendendo ao máximo de pessoas que possam se arrepender e vir a ser salvo. Lá em Romanos 2,4, está escrito assim, ó, ou desprezas a riqueza da sua bondade, da sua tolerância e da sua longanimidade, ignorando o tempo da bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Então, apesar da paciência de Deus, a Bíblia deixa clara que a volta de Cristo vai acontecer. Por isso, nós precisamos estar sempre alertas, preparados, porque Cristo virá. E a Bíblia diz que é como um ladrão. Isso significa que é de forma inesperada. E Cristo vai voltar para restaurar, né? Para restaurar a justiça e estabelecer o seu reino aqui na terra. E eu vou concluir aqui, ó, com Mateus 24:42. Portanto, vigie, porque vocês não sabem o dia em que virá o Senhor. Que nós possamos usar esse tempo de espera para nos fortalecermos no Senhor, fortalecer a nossa comunhão com o Senhor e compartilhar o Evangelho do Senhor com o máximo de pessoas que nós pudermos, levar a mensagem da palavra do Senhor para o máximo de pessoas que nós pudermos. E vamos aqui para o nosso terceiro subponto aqui, ó, a palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas, conforme lemos em Reis, bendito seja o Senhor, que deu repouso a seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Esse texto confirma a infalibilidade de Deus em cumprir suas preciosas promessas. Ele não esquece de nenhuma delas, porque é zeloso para cumprir o que prometeu. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para as nossas vidas. Como eu já disse, desde o início dessa aula, eu venho dizendo que a palavra de Deus é infalível, ela é a garantia do caráter de Deus. Então, as promessas do Senhor estão sustentadas pela fidelidade de Deus, pelo caráter de Deus. E elas vão ser cumpridas no tempo perfeito de Deus. Porque desde o início, tudo que Deus falou, Ele cumpriu. O cumprimento das promessas de Deus, ele não depende de quem recebeu a promessa, mas de quem fez a promessa. E se quem fez a promessa foi Deus, ela vai se cumprir. Quando a gente lê aquele texto de Jeremias que diz que Deus vela sobre a sua palavra, ou Deus vigia sobre a sua palavra para fazer cumprir, isso significa que Deus não só promete, mas ele age, né, de forma ativa sobre o que ele falou, para fazer com que aquilo tenha cumprimento, ou para fazer com que as palavras dele não fiquem sem cumprimento. Aquele texto lá de Isaías 55:11, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para regar a terra, assim é a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia. Promessas de Deus podem não ser imediata, porque Deus trabalha num plano eterno, mas o tempo dele é perfeito e não falha. Por isso nós podemos esperar com paciência, com fé, confiando que Deus vai cumprir tudo o que prometeu na nossa vida, no seu tempo. E Deus jamais vai nos abandonar no tempo da nossa necessidade. Lá em Abacuque 2:3 está escrito assim, ó, pois a visão aguarda um tempo designado, e ela falará no fim e não falhará. Glória a Deus. E assim nós vamos para o nosso segundo ponto da lição. Deus não mente nem se arrepende. Nós temos três subpontos aqui, e o primeiro deles, Deus não mente e nem se arrepende. Em Números, lemos que Deus não mente nem se arrepende. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente nem se arrepende, por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Lemos que, ao introduzir a mensagem da palavra de Deus, que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente e nem se arrepende, para que em seguida arrematar: eis que eu recebi um mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Assim, Balaão não poderia fazer o que Deus não havia decretado. Eu creio que você conhece essa história, né? A história de Balaque e de Balaão, que é quando o povo de Deus saiu do Egito e estava peregrinando no deserto, e eles foram ali se acampar em Moabe, e os moabitas tiveram muito medo ali, porque
Israel tinha derrotado ali 2 reis, que era Og e Seom, né? Que eram 2 reis amorreus. E eles, os moabitas tiveram muito medo, entraram em pânico. Então eles procuraram o rei deles, e o rei deles era Balaque. E Balaque ficou com medo também. E aí mandou chamar Balaão, que era um profeta, era ali um encantador, um mágico, né? Para proferir maldições sobre o povo de Israel. E eles foram e ofereceram dinheiro para o profeta fazer isso, e Deus falou com ele, com o profeta, que não fosse, porque ele não poderia amaldiçoar aquele povo. O profeta insistiu e com Deus, né, ali, querendo, porque ele, não tanto pela maldição, mas mais pelo dinheiro que ele ia receber. E aí tem até aquela parte que Deus permite que ele vá, e depois um anjo começa a impedir. Você conhece a história da jumenta, né, que falou com ele, e ele nem estava tão desesperado por conta do dinheiro que ia receber, que ele nem percebeu que a jumenta estava falando com ele. E ali, na verdade, era porque o anjo do Senhor estava ali impedindo o caminho para que ele não fosse. Mas mesmo assim, o Balaão insiste, vai até lá, e quando ele vai falar, ele vai tentar amaldiçoar, ele profere aquele oráculo de Balaão, que na verdade, ao invés de amaldiçoar, ele começa a abençoar o povo de Deus. E ali deixa claro que aquilo que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Aquilo que Deus dá, ninguém toma. Aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, o inimigo não tem poder de tirar, a menos que nós mesmos entreguemos. Só se a gente entregar. Mas por força não, por força o inimigo não tem poder de tirar. E se a gente continuar lendo ali, a gente vai ver que ele armou uma emboscada e conseguiu corromper grande parte ali dos israelitas, né? O que se cumpre aquela palavra de que o diabo anda ao derredor, bramando e rugindo, buscando a quem possa tragar. Então, Deus não mente, Deus não se arrepende, Deus não volta atrás. Mas muitas vezes as nossas atitudes, os nossos pecados é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados, aquilo que a gente faz que desagrada a Deus, é que nos leva a sofrer consequências dos nossos atos sem a direção de Deus. Então, Deus não mente, Deus não se arrepende. Se muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, alguma coisa sai contrária, é por falha nossa. É porque nós vamos agir ali contrário à direção que Deus nos dá. Mas se nós seguirmos constante na direção de Deus, na direção que Ele nos dá. Por isso, a importância do nosso relacionamento com Deus, de nós ouvirmos a voz de Deus e saber a direção que Deus tem para nós. Porque se nós estivermos firmes na direção que Deus nos dá, a promessa dele não falha. Que é lá em 2 Coríntios 1:20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim e o amém. Então, Deus não precisa revisar as decisões dele, porque Deus é onisciente e os caminhos de Deus são perfeitos. Glória a Deus. E o segundo subtópico aqui, ó, Deus se arrependeu? Em Gênesis 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade de sua época. Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração ao contemplar o caminho da corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. Assim, poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende? Pois é. Afinal de contas, Deus se arrepende? Lá em Gênesis 6:6, está escrito assim, ó. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Mas nós acabamos de ler lá em Números 23:19, que diz, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que significa arrependimento? Arrependimento é um sentimento de tristeza, um sentimento de pesar, quando a gente faz algo de errado, ou faz aquilo que a gente sabia que não deveria ter feito. É aquela reação emocional, né, pelos atos passados, por aquilo que a gente fez e não dá para voltar atrás, para desfazer. E eu vou além, o arrependimento é quando a gente rejeita o nosso comportamento anterior. A gente tem uma espécie de asco, de nojo por ter feito aquilo, por ter cometido aquele ato anterior. Então, isso é o arrependimento. O que significa que o arrependimento de Deus não é como o nosso. Significa que Deus não fez nada de errado. Não foi Deus que errou, foi o homem que errou. Esse arrependimento de Deus significa que Deus lamentou, Deus sentiu pesar pelos atos do homem, Deus sentiu dor pelas atitudes do homem. O arrependimento de Deus aí é a dor que Deus sentiu pelo pecado da humanidade. É a dor que Deus sentia quando via o homem se corrompendo. É a dor que Deus sente quando vê a humanidade corrompida. E a prova disso
é que Deus buscou alguém justo, diferente de todos os demais, para refazer tudo isso, para refazer a humanidade a partir dele, a partir de Noé. No contexto do dilúvio, o pecado da humanidade tinha alcançado um nível insuportável. E a reação de Deus ali foi uma tristeza profunda. A reação de Deus ali foi uma dor profunda pela humanidade. E a decisão que Deus tomou ali de fazer o dilúvio, de trazer o dilúvio, né, é o reflexo da santidade, da justiça de Deus. Então, Deus sente dor quando ele vê o pecado da humanidade, quando ele vê o homem se afastando de Deus, quando ele vê a humanidade se afastando do propósito que ele fez à humanidade, porque Deus nos fez para um propósito. Então, quando Deus vê todos, ou a grande maioria, né, indo para propósito diferente, se afastando do propósito dele, é essa dor que Deus sente. Lá em Jonas 3:10, tá escrito que Deus se arrependeu de destruir Nínive, e Deus só se arrependeu porque o povo se arrependeu das maldades que eles estavam fazendo. O povo se arrependeu e parou, né, e lá se humilhou, fez aquele jejum e deixou de fazer o que eles estavam fazendo. Então Deus se arrependeu. O que significa aqui, ó, que o arrependimento de Deus não tem nada a ver com o caráter de Deus, mas tem a ver com a mudança da natureza humana. Quando a gente muda a nossa atitude, Deus muda a atitude dele com relação a nós. O arrependimento de Deus ali, com relação à população de Nínive, é uma demonstração de misericórdia, é uma demonstração da misericórdia de Deus. Foi uma resposta com relação à misericórdia de Deus, né? Ela alcançou aquele povo em resposta à transformação humana que eles tiveram, a mudança que eles tiveram. Porque Deus é imutável, a essência de Deus é imutável, mas Deus, ele se ajusta na condição humana. Por isso que o homem pode viver uma vida totalmente destruída, uma vida totalmente afundada no pecado. Quando ele decide passar pela conversão, que é a mudança. O que é a conversão? A conversão é a mudança de direção. Então, quando o homem muda a direção, quando o homem muda a maneira de agir, tudo na vida dele é mudado. Então, aquele homem que já estava condenado, deixa de ser condenado e recebe a justiça de Deus. Então, durante aqueles 120 anos que Noé levou para construir aquela arca, foi um tempo de oportunidade para aquele povo mudar. Foi um tempo que qualquer pessoa ali poderia ter mudado sua atitude e entrado naquela arca. Então, a paciência de Deus, ela reflete a misericórdia de Deus, mas Deus não muda o caráter dele. O arrependimento de Deus ali é a resposta do comportamento humano, vamos dizer assim, é a resposta com relação ao comportamento humano. Então, esse arrependimento ali é a tristeza de Deus pelo comportamento da humanidade. Lá em Hebreus 13:8, tá escrito assim, ó: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. E o nosso terceiro subtópico aqui, ó, uma aparente contradição. Em Números, lemos que Deus não se arrepende. Em Gênesis, que ele se arrependeu. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado ou alterado o plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e com o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe o coração traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto Deus se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Na teologia, damos o nome a esse fenômeno presente nas escrituras de antropopatismo, ou seja, uma forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do nosso texto sagrado. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era em relação ao plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Então, o que ele está dizendo aqui é aquela contradição entre Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E de repente diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então, como nós falamos nos dois subtópicos anteriores, não tem contradição nenhuma, não tem ato contraditório aí, né? A verdade é que a Bíblia, ela tem uma profundidade muito rica, né? E ela revela o caráter de Deus em tudo. Então, como nós já falamos, o arrependimento de Deus aí trata-se da tristeza profunda de Deus pelo pecado da humanidade. Então, para a gente trazer um exemplo disso para nossa realidade, vamos colocar um pai, né, que tem um
filho, que cria aquele filho, tem um propósito para aquele filho, cria com todo amor, com todo carinho, cria no caminho da retidão, no caminho correto, mas de repente aquele filho faz escolhas diferentes daquilo que o pai planejou para ele, começa a se envolver com coisas erradas, fazer coisa que está totalmente diferente ou não condizente com aquilo que o pai criou ele para ser, né? Esse pai com certeza vai lamentar muito pelas más escolhas do filho, vai sofrer bastante. No entanto, esse pai jamais vai poder mudar a consequência que vai vir das escolhas do filho. O pai não pode livrar o filho das consequências dos atos do próprio filho. Então, o arrependimento de Deus é isso. O pai, ele vai até lamentar a consequência, porque não foi para isso que ele criou, não foi dessa forma que ele criou, mas infelizmente foi o rumo que aquele filho tomou. Então, e o arrependimento de Deus é exatamente isso. É uma tristeza pelas más escolhas e a consequência, né, das más escolhas. A humanidade leva a consequência das más escolhas. Esse lamento de Deus é sempre um convite para o arrependimento. E a gente pode concluir aqui dizendo que Deus não mente. A palavra de Deus é verdadeira e confiável. Deus não comete erro. Deus não é homem sujeito a falhas. Deus não é homem de mentiras. Deus não mente. Deus não comete arrependimento impulsivo. Não é como o homem que fala uma coisa e daqui a pouco fala por impulsividade, daqui a pouco ele está arrependido. Deus não. Deus tem segurança naquilo que ele fala. Ele é perfeito no caráter, na ação. Os planos de Deus são perfeitos e infalíveis. E como eu falei agora há pouco, a resposta de Deus é reativa ao comportamento humano. Deus é fiel nos seus propósitos. No dilúvio, a gente vai ver que Deus julgou a humanidade, mas ele preservou Noé e sua família. Isso para cumprir o plano de salvação que ele tem para a humanidade. Então, Deus é justo, ele se entristece com o nosso pecado, com o pecado da humanidade, mas ele oferece a graça da redenção através de Jesus. Então, o tempo de arrependimento é hoje, é agora, que nós possamos voltar para o Senhor, se arrepender e buscar o Senhor em todo esse tempo, todo o tempo da nossa vida aqui, da nossa peregrinação durante essa terra. E agora partimos para o final da nossa lição aqui, o nosso terceiro ponto, as infalíveis promessas de Deus. Temos também 3 subtópicos. Primeiro subtópico, um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa, pelo contrário, havia um plano delineado por ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse, e adoraram-no todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. Assim, o ministério da salvação foi revelado com a promessa infalível de Deus. Então aqui nós vemos que a história da humanidade está marcada de fato pelo pecado, mas também pela ação redentora de Cristo na cruz. Depois da queda da humanidade, né, depois que o homem pecou, Deus anunciou ali uma inimizade entre a serpente e o descendente da mulher. Então ali Deus estava profetizando, né, que a vitória de Cristo sobre Satanás. Esse momento aí, ó, é o primeiro, digamos assim, vislumbre, né, do evangelho no Antigo Testamento. E evangelho significa boas novas, porque quando o homem pecou, teve a queda, nós vamos ver que teve consequência em todas as áreas. Não só a consequência do afastamento de Deus para com o homem, mas teve consequência em tudo, na natureza, teve consequência, a terra começou a produzir espinhos, coisa que não produzia, o homem precisou trabalhar serviço braçal, coisa que no princípio ele não fazia, né? Antes da queda, o homem fazia um trabalho intelectual e depois da queda ele passou a fazer um trabalho braçal. E tudo isso por consequência do pecado. Olha, lá em João 1, de 1 a 4, ó, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus, e estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe seria feito. Nele está a vida, e esta era a luz dos homens. Aí estava o plano de Deus para derrotar Satanás, que o mundo caiu em trevas e ali estava a vida. Esse plano já estava desde a fundação do mundo. Esse plano de redenção, esse plano glorioso, né, de redenção, ele é motivado pelo amor de Deus.
Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse era um plano glorioso de salvação, desde antes da fundação do mundo. Então Jesus veio para fazer justiça. Ali na cruz é a união da justiça e do amor. E a ressurreição de Cristo é a maior demonstração do poder e do propósito de Deus. E é através daí, da morte do Senhor Jesus, que nós temos certeza dessa promessa, desse plano glorioso para a nossa vida. E o segundo subtópico, a eternidade. Juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequentemente, a finitude. Fomos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. Dessa forma, o Senhor Jesus é o garantidor da eternidade, que um dia experimentaremos por ocasião da sua vinda e transformação do nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível celestial. Então as promessas de Deus não falham, não vacila e ainda maior que isso, ela nos assegura, nos garante um futuro eterno na presença do Senhor. A vida eterna, ela enche o nosso coração de esperança. E a Bíblia está repleta das promessas de Deus para os seus filhos. Esse chamado de Deus para a nossa vida eterna começa aqui e vai se estender para a eternidade. E todos os que permanecerem em Cristo, se nós permanecermos em Cristo, nós venceremos a morte e receberemos esse corpo transformado, imortal, glorioso, incorruptível. E quando eu digo que a eternidade começa agora, é porque a nossa vida de comunhão com Deus precisa ser agora. Nós precisamos ter essa comunhão com Deus agora, para a gente poder viver a eternidade do lado do Senhor. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor agora, nesse tempo da nossa peregrinação aqui nessa terra. Nós não precisamos esperar pela eternidade para começar a experimentar da vida eterna, né? A vida eterna de todo cristão começa agora, com a comunhão com Deus. Por isso que o cristão não deve temer a morte. A morte é a porta de entrada para a vida eterna. Não é o fim, mas é um novo começo para o cristão que vive uma vida em Cristo. Glória a Deus. Finalzinho da nossa lição aqui. Terceiro subtópico, a esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem inexploravelmente. Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Compreendemos que a vida é um dom de Deus e por isso, de maneira grata e alegre, tornamos a nossa caminhada com Deus até chegar o dia em que conheceremos a Ele como Ele nos conhece. Então, a morte física é uma certeza que nós temos. Todos nós vamos passar pela morte física, a menos que o Senhor Jesus volte e nós vamos ser arrebatados. Fora isso, todos nós vamos passar pela morte física. A morte física a gente sabe que é inevitável. O avanço da medicina, o avanço da tecnologia, até a condição financeira pode até retardar, né? Atrasar um pouco ou aumentar o tempo de vida de alguns. No entanto, todos vão passar pela morte. Nós sabemos que não depende da condição financeira, não depende da cor, não depende da raça, não depende da pessoa ser boa, não depende da pessoa ser ruim. Todas as pessoas vão passar pela morte. Então, a morte física não depende do nosso querer, mas a morte espiritual, sim. E a vida eterna também. Então, tanto a morte espiritual como a vida eterna depende de nós, depende do nosso relacionamento com Deus, depende da nossa vida com Deus. Como eu já disse, a morte física é inevitável para todo ser humano. Nós já nascemos com essa certeza de que a nossa vida física termina, independente da condição financeira, da cor da pele, da raça, da nacionalidade. Todos nós vamos passar por essa condição. No entanto, a palavra de Deus, ela apresenta para nós uma divisão entre a morte e a vida eterna. E ela mostra o caminho que conduz para nossa esperança, né? A palavra de Deus, ela apresenta a morte como um salário do pecado, um pagamento, vamos dizer assim, justo e inevitável para quem está afastado de Deus. Toda aquela pessoa que vive na prática do pecado está separada de Deus. Mas por outro lado, a vida eterna é um dom gratuito de Deus. É uma promessa imutável, uma promessa segura, é um presente de Deus oferecido para nós através de Cristo.
Não é um direito, nenhuma conquista humana. É um dom gratuito de Deus. Não é recompensa pelas nossas boas obras ou por aquilo que a gente faz aqui, mas é um dom gratuito de Deus baseado no sacrifício de Jesus na cruz. Então, se nós estivermos firmes com o Senhor, fazendo a vontade de Deus, nós podemos até enfrentar dificuldades aqui, mas a gente sabe que no final a nossa esperança vai ser realizada. Nosso futuro, né? Nosso futuro no lado do Senhor, ao lado do Senhor na eternidade. Que possamos permanecer firmes, com os nossos olhos fixos na eternidade, confiando que, pela graça de Deus, nós temos uma esperança segura e infalível, forjada na certeza das promessas de Deus na nossa vida, porque elas são infalíveis. Glória a Deus! Assim nós encerramos esse último trimestre de 2024. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Creio que foi um trimestre glorioso, onde nós falamos das promessas de Deus. Que cada lição dessa tenha fortalecido o seu relacionamento com Deus e acendido em você uma chama plena de confiança no Senhor. Deus é fiel. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe ricamente e nós estamos de volta aí em 2025, se assim Deus nos permitir. Foi um prazer imenso servir.